Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje comemora-se o Dia Internacional da Proteção dos Dados. E para falar melhor sobre esse assunto, nós trouxemos aqui uma integrante do nosso time da Bitensec, que é a Fátima Pizardo. A Fátima é consultora de proteção de dados e cibersegurança aqui do nosso time e ela vem abordar aqui o assunto de leis e regulamentos pelo mundo, né? Então ela vai comentar um pouco sobre as leis, como é que as leis de proteção de dados funcionam nos Estados Unidos, no Brasil, na Colômbia, aqui em Portugal, né? Em outros países aqui da União Europeia, que inclusive nós da Bitensec estamos atuando, né? Então, Fátima, eu vou passar a palavra para você. Vou pedir para a Fátima se apresentar rapidamente, né? Para quem aqui está nos assistindo e seguimos aqui então com o nosso bate-papo, Fátima. Então, pode iniciar e muito obrigada, inclusive, pela sua participação. Boa tarde, né, para todo mundo, aqui é tarde. Meu nome é Fátima Pizzardo, trabalho como consultora em cibersegurança e proteção de dados aqui na Bitensec, mas eu tenho uma carreira em tecnologia da informação de mais de 40 anos, né? Nesses últimos 40 anos, eu passei por várias áreas, já fiz de tudo em TI, e mais ou menos há 14 anos eu estou trabalhando especificamente com segurança da informação e agora também com proteção de dados, entrando nesse mundo aí das leis, né? Então é isso. Para começar o assunto, eu queria dar um breve histórico, né? Inclusive, quando eu pesquisei, fiquei até surpresa, porque eu descobri que a primeira lei, né, o primeiro texto que se pode falar que era de proteção de dados pessoais, foi elaborado em 1970. Então, há mais de 50 anos, já esse tema já existe, né, já é tratado. Foi na Alemanha, né, no estado alemão de Hesse. Foi um time de advogados, juristas que elaboraram o texto, e foi convidado um jurista grego, chamado Spyros Simitis, e ele, inclusive, como curiosidade, ele, depois de todo esse trabalho, ele se interessou, ele criou uma disciplina de proteção de dados, e ele é chamado de pai da proteção de dados, né? Então, eu achei super interessante dar esse breve histórico, porque eu acabei descobrindo isso agora, quando eu fui pesquisar, justamente para falar para vocês desse tema, né? Uma E coisa legal, né, Fátima, nesse é, cenário todo, né, dessa preocupação, né, com a privacidade, já ter alguns anos, né, algumas dezenas de anos, né, nessa dezenas, né? brincadeira. Se a gente olhar até mesmo para a Constituição, né, de 88, ela já fala alguma coisa em relação ao sigilo, à confidencialidade das Exato, comunicações, ou seja, a garantia, né, da privacidade, ela é prevista na Constituição. Até mesmo antes da gente falar, né, de LGPD, no caso da Europa, GDPR ou outras leis, né? No fundo, uhum, essas leis acabam sendo leis ordinárias que procuram deixar um pouco mais palatável, né, a interpretação e as nuances da lei, mas o conceito geral da privacidade é garantido pela própria Constituição Federal. exatamente. Na Colômbia mesmo, tem uma lei de 2008, né? Eu vou falar mais para frente, mas já adiantando, falando nessa parte histórica aí, que é justamente o direito do cidadão, né, da pessoa natural, ter direito aos seus dados pessoais, que é eles chamam de habeas data, né? E ainda também falando em parte histórica, sem falar diretamente, em leis assim, a própria GDPR, ela entrou em vigor em 2018, né? Ela foi elaborada e entrou em vigor em 2018, porém, desde 1995, já existia uma diretiva de proteção de dados que valia para a Europa, antes né, de entrar em vigor exatamente a GDPR. Então,
você vê que esse, né, como você falou, né, Recupero, esse tema não são só leis específicas, mas também estão nos códigos civis, né, e vários países se preocupando com isso, né? Como é que você vê, né, do ponto de vista de uma visão internacional, né, a definição de leis nesse sentido? A gente sabe, né, e fala bastante, né, obviamente, da LGPD e da GDPR, que talvez sejam as leis mais evidentes, até mesmo porque Isso, a LGPD, né, se baseou muito na GDPR. Mas como é que exatamente. você vê essa regulamentação nos Estados Unidos, em outros países, por exemplo, no continente africano, na Índia, tal, e no mundo de modo geral? Como é que você vê a regulamentação? Então, eu também, quando comecei a pesquisar, né, sobre o tema, além das leis que a gente já conhece, então eu entrei num site, até vou pegar minha colinha aqui, na Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Então, tem um site que tem, inclusive, um mapeamento, né? E nesse site achei muito interessante, tem uma estatística aqui, né? 69% dos países do mundo têm uma legislação sobre proteção de dados. Então, é um dado bem interessante, quase 70% dos países já se preocupam e têm uma legislação. 10% dos países estão em desenvolvimento, então eles já estão se preocupando com o tema e estão já desenvolvendo leis, decretos e regulamentos a respeito de proteção de dados pessoais. E somente 16% que não tem legislação nenhuma, lei nenhuma. Só que outro dado estatístico interessante que está nesse site é que, claro, por causa da GDPR, 98% do continente europeu tem legislação, né? Principalmente em virtude da GDPR. Aqui nas Américas, 74% dos países têm legislação. Na Ásia e Pacífico, região da Ásia, Pacífico, 57% dos países. E na África, né, que até você citou, 54% dos países africanos têm a legislação. E o que a gente também tem como parâmetro aí é que os países que ou não têm legislação ou ainda estão pensando numa legislação, né, se preocupando, são países em desenvolvimento ou países que estão em ilhas, né, pequenos países, né, países muito pequenos. Inclusive, eu não sei se a gente consegue concluir isso, mas dá a impressão que, por ser justamente em desenvolvimento, são países economicamente, né, mais pobres, então eles não têm recursos, né, para pensar numa legislação sobre proteção de dados, porque a legislação entende que você precisa ter um órgão regulador, você precisa ter mãos, braços e recursos para fazer valer a lei, né? Uma coisa que é legal, né, a gente mencionar também, assim, né, dentro de uma visão de comércio internacional, né, muitas empresas, ou melhor, muitos países, né, estão privilegiando e estão eventualmente até colocando como condição sine qua non, né, para a manutenção, né, do comércio internacional, a existência de leis nesse sentido, né? Exatamente. Aonde a gente vê talvez o grande motivador, né, dos países industrializados, países mais desenvolvidos, por intermédio desse tipo de postura, fazer com que os outros países acabem desenvolvendo as suas regulamentações, né? Mas além da própria regulamentação, a importância, né, dos órgãos reguladores, dos órgãos de monitoramento, né, sobre a Exato. adesão a esses temas. Como é que você vê os órgãos reguladores aí, mais especificamente aqui no Brasil, a ANPD, mas também aí na Europa, a atuação do órgão regulador? Então, eu até listei, né, alguns órgãos reguladores, então, tem órgãos reguladores na Europa, principalmente, que são bem rigorosos, né? No caso da França, por exemplo, é o CNIL, não sei exatamente como falar, não tenho aqui na minha colinha, mas é CNIL, É né? CNIL, CNIL. CNIL, né? CNIL.
O CNIL é bem atuante, né, nesse controle. Mesmo em Portugal tem o CNPD, né, como é a mesma coisa que aqui no Brasil, também temos o CNPD, né, e aqui no Brasil está um pouco ainda engatinhando, digamos assim, né? Mas já tem várias, a gente vê nos sites, no próprio site do governo, né? Como o CNPD e a ANPD, né? Que é a agência reguladora, são órgãos ligados à presidência da República, né? Então, ao governo brasileiro. E esses órgãos já, mesmo aqui no Brasil, estão começando já a ter algumas atitudes, inclusive a aplicar multas, né? Tem muita literatura já, né? O próprio CNPD já tem publicado no site vários papers sobre o que são controladores, o que são operadores, explicando alguns termos, também como fazer isso, como fazer aquilo. Então, eu consigo perceber já uma certa movimentação aqui no Brasil, principalmente. Na Europa já está mais amadurecido, né? Então, na Colômbia, por exemplo, a gente tem a SIC, né? Que é a Superintendência de Indústria e Comércio, que também é um órgão ligado ao governo, e também aplica multas, também tem um controle maior, né? Então a gente começa a perceber que os órgãos reguladores realmente estão cumprindo o papel deles, né? Alguns mais incipientes, outros com mais rigor, mas as multas já estão sendo aplicadas, né? Um ponto importante nesse aspecto das multas, que eu acho que a tendência, né, que a gente acaba imaginando, não que a multa não tenha o seu papel educativo, eu acho que ela tem um papel educativo importante, mas o que talvez a grande maioria das empresas, independente do tamanho, né, das empresas, elas talvez não tenham se atentado, é que projetos de compliance de LGPD, com projetos de compliance de segurança, eles trazem à tona a visão dos processos das empresas que muitas vezes elas mesmas não têm essa visão. E por intermédio desse tipo de trabalho, um ganho efetivo é auferido em cima desses projetos para as empresas, porque elas começam a mapear ineficiências internas que até então elas não tinham esse tipo de conotação. Existe um estudo que talvez até no final desse vídeo aqui a gente possa colocar, um estudo que a Cisco fez, acho que em 2020 ou 2019, que eu achei muito interessante, que mostrava para cada real investido, e teve até um capítulo brasileiro, né, sobre isso, para cada real investido em projetos de compliance de privacidade, o retorno era da ordem de 3 a 4 reais. Ou seja, o grande motivador da adesão ao compliance da lei não é só estar aderente à lei, né? E eventualmente evitar o risco de uma multa a ser aplicada pelo agente regulador. Isso vale para o Brasil como vale para qualquer lugar do mundo. Mas o fato de você ter uma melhoria nos processos internos, né? Ter uma melhoria na governança corporativa dessas empresas, que muitas delas às vezes até desconhecem a abrangência do que esse termo quer dizer. Então, acho que esse é um tema legal, né, que está no reboque, né, de todo o aspecto da lei, que é ter maior transparência, maior confiabilidade nos dados, maior segurança dos dados como um todo. Como é que você vê isso? Então, enquanto você estava falando, eu justamente estava pensando que o que também, nos projetos que a gente atua, que a gente consegue perceber, né, das pessoas que trabalham, e inclusive pessoas de várias áreas, né, é que quando a gente fala em lei de proteção de dados, as pessoas também não percebem que a segurança da informação, né, a segurança do ambiente e as vulnerabilidades e tudo mais que implica isso, são condição sine qua non para se ter proteção de dados. Então, eles acham, quando a gente começa a falar, né, que a gente também tem que fazer análise de vulnerabilidades, que a gente tem que saber como é que é a topologia
né, e alguns detalhes mais específicos, até mais técnicos, eles não conseguem entender qual que é a relação que isso teria com proteção de dados, né? Mas as leis, né, todas as que pelo menos a gente conhece, todas elas têm um artigo ou que seja uma seção falando sobre segurança da informação e sobre como a empresa, como a organização protege os seus ativos, né? Como é que ela tem a segurança, né, das suas bases de dados e inclusive segurança própria física, né? A segurança patrimonial também, né? Uma visão, acho que a gente pode trazer aqui, né, no nosso bate-papo, que ajuda muito as pessoas não técnicas, né, a entender um pouco sobre esse contexto, né, da segurança e da privacidade, que mostra um pouco esse arcabouço, né, que tem por objetivo, né, dar proteção aos dados pessoais, no caso da LGPD, né. Uhum. A discussão de uma casa. Você vai construir uma casa, você precisa ter um bom alicerce. O Sim. lado de tecnologia, bem como o lado, né, cultural, né, bem como o lado físico, né, como você mencionou agora, são bases, né, são alicerces para a construção de um mecanismo ou um conjunto, né, de controles que vão dar a garantia de alguns conceitos básicos que as informações têm, que são relacionadas à segurança, ou seja, a confidencialidade dessas informações, a disponibilidade dessas informações, a integridade dessas informações, que são aqueles conceitos bem comuns que a gente ouve por aí quando a gente Isso. fala de segurança da informação, que estão totalmente relacionados com os aspectos de proteção de dados, concorda? Exatamente, concordo, plenamente. E é isso que a gente também, né, no papel de consultoria e de ajudar os nossos clientes, é isso esse conceito que a gente tem que passar, né? Uma Passar coisa, aqui, né, uma coisa Flávio? importante, Fátima, Aham, que você mencionou, exatamente quando a gente já respondeu alguns incidentes, né, para entidades de controle, entidades administrativas e assim, no final, quando acontece um incidente, o que eles querem saber é o que que você fez, né? Quais foram as suas os seus ações, né? ações, exatamente, né? O que que você fez com relação, né, à melhoria da segurança da informação, com a proteção desses dados, e a gente sempre tem que deixar muito claro exatamente isso, né? Ah, nós implementamos isso, investimos naquilo, estamos tratando agora os dados dessa forma, e agora Uhum, nosso risco, né, é menor e assim por diante. Então, o que as entidades de controle no final querem saber e até recentemente a gente recebeu uma resposta dos incidentes que a gente comunicou do ano passado, e eles responderam exatamente, eles arquivaram, né, aqui na Europa, mas eles arquivaram porque eles entenderam que as medidas que nós implementamos foram suficientes no entendimento deles para aquele incidente que aconteceu, né? uhum. Então, exatamente isso que você mencionou, Fátima, e muito interessante, né? E também um aspecto interessante aqui que você falou é que a gente trouxe, né, o Arthur Sabat, né, que faz parte, né, da NPD no Brasil, numa entrevista anterior nossa, e ele falou um Uhum. pouco da evolução da NPD e vai exatamente ao encontro que você mencionou, né? Exatamente, eles estão evoluindo muito bem, né? E a gente começa a entender que o nível de maturidade, né, dessas entidades estão cada vez maiores, né? E, de fato, é uma questão só de tempo, né, para eles começarem a ter uma atuação de multa, né? E algo nesse Isso. É isso mesmo. É que eles se cercam, né? Esses órgãos reguladores aí, se você vai ver os papers, principalmente aqui né, da NPD, da CNPD, que já começaram a aparecer no site,
é todo um time, né, que colocou, que fez esse paper, né, que pensou. Então, e aí você começa a olhar os nomes, principalmente a gente que está há muito tempo na área, né? Você fala, esse aqui eu conheço, esse aqui eu já trabalhei junto, esse aqui eu já fiz o curso. Então, você sabe que são bons profissionais, então eles estão bem amparados na parte técnica, né? Então, pelo menos é esse o meu sentimento. Aí na Europa, eu já não sei, né? Mas eu acredito que os órgãos reguladores justamente se cercam, né, de pessoas e entidades que têm todo esse conhecimento, né, e não estão falando nada errado, né, ou na verdade, eles estão colocando as melhores práticas, né, porque tudo isso não deixa de ser tudo que a gente faz, né, principalmente na área de tecnologia, né, eu também já trabalhei com governança de TI, são as melhores práticas de um conjunto de anos, né, de experiência de uma série de pessoas ou né, de uma entidade que vira um framework, que vira uma lei, que vira um regulamento, que vira um paper que a gente pode consultar, né, quando a gente tem dúvida. Então, esse meu sentimento aí, né, principalmente nessa parte dos órgãos reguladores. Eu acho que é assim que funciona, né, pelo menos é assim que eu vejo, né. É um papel que eu acho importante também, né, nesse cenário todo de criar um mindset, né, uma nova forma de pensar em relação à proteção dos dados pessoais, bem como, né, os aspectos de segurança dos dados de modo geral. Os dados corporativos são tão importantes quanto dados pessoais, né, e merecem toda a proteção, tanto quanto o dado pessoal merece. É o papel das grandes organizações no sentido de educar os seus fornecedores, até mostrando um pouco, né, a responsabilidade solidária, né, do controlador e do operador, né, Isso. definindo até e instruindo essa cadeia, né, de fornecedores sobre essa responsabilidade, e auxiliando esses fornecedores a interpretar a lei e a aplicar a lei. Né? Não é uma coisa simples, né? Você precisa de apoio especializado, você precisa ter uma estratégia, né, de como lidar com isso. E acho que não só os órgãos reguladores, né, governamentais têm essa missão de instruir e orientar, mas também as grandes companhias têm essa missão de auxiliar a sua cadeia de fornecimento, porque no fundo estão protegendo dados dos seus clientes ou dos seus funcionários, né? Ou até mesmo dos Exatamente. seus fornecedores. Exatamente. E, como você disse, né, a lei é bem clara, né, todas as leis aí, que o controlador ou o responsável pelos dados, né, que seja as grandes organizações ou até médias e pequenas, mas o controlador é o responsável pelos dados. E ao contratar um terceiro, né, um fornecedor, um parceiro, ele também é responsável, né, pela contratação desse fornecedor. E ele é responsável também se existir algum tipo de vazamento, né, algum tipo de problema com os dados dos seus clientes, né, ou até dos seus funcionários, e ele é corresponsável junto com o parceiro. Então, é uma matéria, é um assunto muito importante, justamente digamos, a auditoria aí, né, que os próprios controladores têm que fazer nos seus parceiros e fornecedores, né, o que a gente também chama aqui de processador, né, que vai processar os dados em nome do controlador. Né? E isso, ao longo das leis que você pesquisou, né, dos diversos países, esse conceito, né, de operador e controlador, e essa visão da responsabilidade solidária, ela é comum em todas elas? É comum, lógico, na própria GDPR, que a GDPR acabou sendo a gente ainda não falou, mas assim, ela acabou sendo a mestra, né, a lei mais compreensiva e que quase todas se baseiam. Então, na GDPR, na LGPD e na lei colombiana, 1581 de 2012,
tem esse conceito aí de responsável pelos dados ou o operador. Então, variam os nomes, mas os conceitos são os mesmos. Agora, aonde não tem explicitamente esses conceitos é nos Estados Unidos, né? Que é um capítulo à parte nas leis de proteção de dados. A gente ainda não falou, né? Mas os Estados Unidos são, como o próprio nome diz, são estados, né, que não são unidos aí na lei de proteção de dados, né? Né, por exemplo, a Europa tem a GDPR, o Brasil como um todo tem a LGPD, a Colômbia como um todo tem a Lei 1581/12, e outros tantos países aí. Só que os Estados Unidos, ele não tem uma lei que serve para o país inteiro, né? São 50 estados. O que acontece eles têm uma lei, a Califórnia foi que saiu na frente e promulgou aí, né? E é bem recente, foi o ano, essa lei foi publicada em 2019, mas passou a valer só em 2020, a lei da Califórnia, que é a CCPA, né? A CCPA, também deixa eu pegar minha colinha aqui, a CCPA quer dizer California Consumer Privacy Act, e além do mais, ela também não é assim exatamente uma lei separada, ela está dentro do Código Civil da Califórnia, tá? Então ela é uma seção dentro do Código Civil da Califórnia. E como ela foi a primeira, né? E como bem diz o nome, ela foi pensada para ser aos consumidores, é uma lei de proteção ao consumo, ao consumidor. Então, ela não foi, claro que ela tem uma série né, de coisas, de artigos que vão de encontro, né, até espelhados, talvez também na GDPR, né, que a gente reconhece os direitos dos consumidores e tudo mais, mas ela, comparada com a GDPR, ela é uma lei superficial, né? Agora, em janeiro, eles estão em desenvolvimento, se já não foi publicado, a CPRA. Então, a CPRA é a California Privacy Rights Act. Então, o que acontece? Eles descobriram, né? Então, com todo esse movimento de proteção de dados no mundo, a própria GDPR, LGPD aqui no Brasil e outras tantas leis, eles descobriram que a lei, que a CCPA estava incipiente. Então, com a promulgação agora, vai valer agora a partir de janeiro de 2023, a CCPA vai ser agora a CPRA, que vai aumentar os artigos e as preocupações com a própria proteção de dados. Perfeito. Então, Fátima, e só fazendo uma observação aqui, né, como você mencionou, com relação até a parte do controlador, e no caso aqui da Europa a gente chama de processadores, no Brasil os operadores, né, e assim vai, que são os fornecedores, né, é até interessante porque essa responsabilidade que você mencionou do controlador, da empresa, né, que tem seus fornecedores, ela muitas vezes ela é um pouco negligenciada, né? No sentido que a gente tem uma solução hoje que a gente monitora vazamento de dados, né? A gente consegue identificar vazamentos de dados tanto da empresa, né, que contrata essa solução que a gente desenvolveu, que é um software, um sistema que faz toda essa análise de inteligência artificial e tudo mais, e também dos seus respectivos fornecedores, né, dos processadores dos dados, assim por diante. E é exatamente interessante, né, porque ele mostra que quando você traz determinado fornecedor, né, você também traz um risco para dentro, né? Então, acho que é muito interessante que, às vezes, grande parte das organizações não tem ainda essa visão muito clara que quando você contrata um fornecedor, né, além de você, devido à lei de proteção de dados, né, além de você ter essa obrigação legal, mas você também tem uma série de riscos que muitas vezes as empresas não analisam, né? E a gente tem visto também na prática, né, Fátima, nos projetos, quando somente essas empresas grandes que a gente tem trabalhado,
Quando tem fornecedores a nível internacional, existe uma série de exigências, é complexo, né? Tem uma transferência internacional de dados, então uma Exato. série de, vamos dizer assim, de desafios, né? E que muitas vezes o fornecedor não atende, né? Não atende. Exato, E essa parte de transferência, né, como você mesmo mencionou, essa parte de transferência internacional de dados na Europa é assim super rigorosa e inclusive a LGPD e também a lei colombiana também tratam desse assunto e também é bem rigoroso. Eles são muito preocupados com transferência e na lei colombiana ainda tem mais um termo que chama transmissão de dados, que é um outro conceito que também tem a ver com a transferência de dados entre fornecedores ou entre controladores, né? Então, por exemplo, tem uma empresa na Europa e tem uma filial no Brasil e quer transferir, então isso também, ou na Colômbia, né? Tem uma empresa na Colômbia que quer transferir dados para o Brasil, tem um outro conjunto de regras que eles têm que seguir, porque isso é caracterizado como uma transmissão de dados, né? Então, essa parte de transferência, principalmente entre controlador-operador ou controlador-processador, é muito forte na lei, né? Então, as empresas têm que se preocupar muito com isso. Quando a gente fala em transferência internacional de dados, né, Fátima, a gente fala também de meios digitais, né? Inclusive, o plenário do Senado, em outubro de 2021, do ano passado, aprovou a PEC, né, que tornou a proteção de dados pessoais um direito fundamental. Isso é muito importante, porque, de fato, essa PEC, ela não deixa qualquer margem de dúvida, né, para qualquer evolução aí normativa condicionada nos termos aí da LGPD, né? Isso foi muito maduro, né? O Senado ter aprovado aí essa PEC. Fátima, para nós finalizarmos aqui a nossa gravação, né, para quem está nos assistindo, eu gostaria que você nos deixasse aqui uma recomendação profissional, ou até uma dica pessoal, até mesmo para as empresas que ainda não estão com esse processo de compliance, né, iniciado, né, porque até então, no final de 2021, no Brasil, era 85% das empresas que ainda não estavam com o processo iniciado de compliance. Então, qual seria a sua recomendação para essas empresas, ou até mesmo o pessoal, né? Eu sei, como eu já disse na minha introdução, eu tenho mais de 40 anos de tecnologia, eu tenho mais tempo de tecnologia que tem gente que tem idade, né, de idade. E eu, como eu disse, passei por várias áreas. E essa área de proteção de dados e segurança da informação, a gente sempre fala, né? Quem é de segurança da informação, parece que o bichinho morde a gente e a gente vê segurança da informação em tudo. E a lei de proteção de dados, né? As leis de proteção de dados, nada mais são do que garantir os direitos e a liberdade das pessoas. Então, as pessoas têm que ter essa consciência, né, que eles são donos dos dados e eles têm todo o direito de saber o que fazem com os dados, como que tratam os dados, né? E para as empresas que ainda nem pensaram ou ainda estão se mexendo, olha, tome cuidado, viu? Porque a multa vai vir com certeza, né? Como aí na Europa a gente já vê multas milionárias, né? Até bilionárias, né? Porque a GDPR mesmo, ela multa, né? As multas dela são em relação a faturamento. Então, assim, é uma porcentagem em cima do faturamento. Então, imagine grandes organizações. Então, quem não se preocupou ainda, está na hora, ou já passou da hora, né? Então, e está cheio de... né? A gente sempre tem que se aprimorar, né, e estudar todas as leis. Então, cada lei que eu descubro, né, cada lei que a gente, em projetos, a gente descobre e começa a estudar sobre, é uma surpresa e a gente aprende cada vez mais, né? Então, essa parte aí de proteção de dados e cibersegurança é realmente motivadora e a gente sempre está aprendendo, né? Eu costumo sempre dizer, né, Fátima, enquanto a proteção de dados e a cibersegurança forem vistas como um curso, né, e não um investimento, as organizações, as empresas continuarão aí a ter um desafio.
Com E certeza. é isso mesmo, Fátima. Bom, a gente gostaria de agradecer, então, a sua participação aqui. Numa próxima oportunidade, gostaríamos aqui de trazer mais detalhes, né, sobre leis, regulamentações. Acho que é um assunto aqui muito relevante mundialmente. E Sim. a gente E agenda aí extenso, né? extenso, sim. Muito interessante, tanto para quem é técnico, né, para os informáticos, tanto para nós juristas. Então, Fátima, muito obrigada por sua participação e até a próxima. Obrigada a você, agradeço a vocês o convite. Foi muito satisfatório fazer esse vídeo, achei muito legal essa participação. E é o que eu falei, trazer para todo mundo, né, levar para todo mundo os conceitos e a prática, né, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Então, eu agradeço de coração aí esse tempo que vocês, né, reservaram para mim e com certeza volto porque tem muita coisa para falar ainda, principalmente de cada lei, comparativo entre as leis, então tem muito assunto ainda pela frente. Obrigada a vocês. É verdade. Obrigada, então, Fátima. Até a próxima. Obrigado, até mais. Tchau, 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 gente. tchau. Tchau.